Bom, galera, hoje a gente trouxe para vocês um Fox modelo Extreme, ano 2018, talvez um dos últimos dessa linhagem. Bom, galera, antes de começar a apresentar para vocês o carro, eu queria apresentar o nosso novo amigo Lúcio. Lúcio, cara, obrigado pela oportunidade aí, obrigado por nos emprestar o carro. Certo. O Lúcio, primeiro carro zero do Lúcio, tá feliz da vida, né? Tô muito realizado, um ótimo carro. É isso aí. Se é um ótimo carro, a gente vai ver agora. É, exatamente, nós vamos descobrir agora. Eu já conheço o carro, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas o Gustavo vai poder dar a opinião dele de fieteiro, né? Ah, e é um modelo novo, né, cara? Tipo assim, tem algumas diferenças do que o Felipe estava acostumado e alguns itens a mais. Ficou diferente, ficou bem legal. Mas não adianta o que a gente vai mostrar, vamos mostrar. Isso aí. Bom, galera, o dia que a gente escolheu para gravar hoje com certeza não é um dos melhores, mas infelizmente é o que a gente pôde fazer, porque o Lúcio tinha compromisso, nós tínhamos compromisso e tal. Então não tá tão bonito o dia assim, mas nós vamos tentar fazer o melhor possível hoje. O Fox ele veio em 2003 para o Brasil e a intenção inicial da Volkswagen era substituir a linha do Gol. Ele era um pouquinho diferente, ele tinha uma proposta diferente do Gol, ele era um carro compacto, porém com muito mais espaço interno e muito mais aproveitamento. Um dos grandes destaques dele logo no início era a quantidade de porta-objetos. Ele foi um dos carros que revolucionou esse mercado e que puxou a tendência de ter vários porta-objetos dentro do carro. Então a proposta do Fox era realmente ser um carro mais versátil, pequeno por fora, bastante espaço por dentro, ou melhor, bem aproveitado por dentro. E o que acabou acontecendo foi que ele se tornou um carro meio premium da Volkswagen, por isso que ele acabou não substituindo o Gol. O Gol se tornou o carro de entrada e o Fox ficou como um carro mais ou menos intermediário na linha dela. Esse carro só teve duas gerações, a segunda geração veio em 2010 já como modelo 2011 e até, não sei se vocês vão lembrar da propaganda, mas eles falavam bastante sobre as mudanças internas do Fox. Ô vizinho, opa, meu periquito desapareceu, eu acho que ele voou aqui pro teu quintal. Você não viu ele por aí não, né? Entra, vamos ali. O que você queria saber mesmo? Esse revestimento é novo, né? Coisa fina. O painel também é bonito. E tem teto solar. Dentro do novo Fox, o assunto é o novo Fox. Por quê? Porque como o tom do bom Volkswagen, por fora ele não mudou muito, ele ficou bem parecido com a geração anterior. Claro que teve diferenças aqui no desenho da frente, na traseira, mas por dentro é que realmente a Volkswagen deu uma bela melhorada no carro. Infelizmente, ao que tudo indica, parece que o Fox realmente está saindo de linha. Ele tinha várias versões, ele tinha a Comfort Line, ele tinha a Highline, ele tinha o Cross Fox, ele tinha o Pepper. Todas essas versões saíram do catálogo da Volkswagen agora no início desse ano, ou no final do ano passado, já começaram a matar algumas versões, e sobrou só duas. A Extreme, que a gente vai mostrar hoje, que é a top de linha, e a versão Connect, que é um pouquinho mais simples. Uma das coisas muito boas, e vocês vão ver isso no vídeo, é que apesar de ser só duas versões, elas são bem completinhas. Com a simplificação da linha do Fox, essa versão Extreme ele foi meio que ele pegou alguns detalhes que tinham só na versão do CrossFox, como por exemplo, os apliques laterais aqui, os faróis de milha e neblina, tudo junto, integrados, né, e o farol quadrado maior do que o do anterior, né, o do Connect. Ele também tem aquela grade do radiador em forma de colmeia, exclusiva dessa versão. E ele também recebeu algumas peças não pintadas, né, que são um acabamento preto, justamente para caracterizar ela. Então, os espelhos, os racks do teto, as maçanetas das portas, né, todo esse acabamento aqui na lateral. E principalmente, uma coisa que eu achei demais nesse carro, essas rodas aro 16 no novo desenho dela. Cara, essas rodas ficaram muito bonitas com o carro. Quando eu tinha o meu Fox, como eu queria ter posto umas rodas assim. Eu já falei para vocês que esse carro era bem completinho, né? E o que ele tem de mais? Basicamente assim, vem com sensores de estacionamento, câmera de ré aqui em cima da placa, a chave dele é do tipo canivete, com o comando de abertura das portas e do porta-malas aqui. E uma coisa que é bem interessante, já faz alguns anos que o Fox é assim, o meu não era, né? É a abertura do porta-malas por aqui. Então,
pouquinho diferente, eu diria, né? O porta-malas dele tem 270 litros e uma coisa que é bem interessante nele é que ele é bem fundo, então tu consegue colocar coisas altas. O problema é quando tu vai botar uma mala muito grande. Ela, infelizmente, não cabe tão bem aqui dentro. Ele entra bem justinho. Se ela for um pouquinho maior, então já fica um pouquinho mais difícil de acomodar as coisas aqui. Mas é um porta-malas tamanho padrão aí para um hatch e que dá para levar bastante coisa. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui no carro, né? Eu sempre falo isso quando eu vejo isso ainda nos carros atuais. Ele tem um step convencional, não é aquele step temporário. Cara, como eu fico feliz quando eu encontro um negócio desse no porta-malas. Mas infelizmente uma das coisas que a Volkswagen tirou dessas versões que estão sendo oferecidas hoje, nem a Connect nem a Extreme tem, são aqueles mimos que eu gostava tanto no Fox. Por exemplo, o meu tinha uma tomada 12 volts aqui atrás, o meu tinha iluminação no porta-malas, o meu tinha uma redinha nas laterais para tu colocar coisas ali. Por redução de custo, infelizmente isso não está mais disponível em nenhuma das duas versões oferecidas. Outra coisa que a Volkswagen deixou de oferecer são as versões 1.0 desse motor e a versão 1.6 16 válvulas, o EA211, aquele mesmo que a gente testou no Virtus a semana passada. E justamente por isso ela parou de oferecer no Fox, senão ele ia acabar concorrendo diretamente com o Polo e até mesmo com outros carros da linha. Então ela manteve o EA111, que é aquele 1.6, 8 válvulas de bloco de ferro fundido, uma versão um pouquinho mais antiga, o que não é ruim, porque esse motor é muito bom e ele é muito confiável. Ele não é problemático e nem fraco como era o 1.0 e também não é tão bom e tão moderno quanto o 1.6 16 válvulas, mas eu vou dizer que ele é bastante satisfatório. Eu tive um durante muitos anos, nunca me deu problema, eu sempre fui muito feliz com isso. Eu acho que uma das únicas desvantagens desse motor, na verdade, está com relação ao consumo e níveis de emissões. Ele, por ser um projeto um pouquinho mais antigo, ele não tem, por exemplo, o pré-aquecimento dos bicos, ele ainda tem o tanquinho de gasolina aqui dentro do cofre do motor, e ele hoje é classificado como D na sua categoria e B no geral. Está um pouquinho defasado em relação aos outros, mas, ainda assim, eu gosto bastante desse motor porque ele é um motor bastante confiável. Bom, galera, como de costume, vamos começar mostrando o carro por trás. Agora um pouco diferente, eu que vou entrar. Oi. Ah, já tava aqui te esperando, hein? Hã? Ui, bosta. Fugir da chuva agora, né, cara? Tava bravo, né? Que diazinho que a gente escolheu pra gravar, pelo amor de Deus. Bom, galera, uma coisa que eu percebi aqui atrás, eu não, sinceramente, me decepcionei um pouquinho, de novo, é que ele perdeu uma das coisas que eu mais gostava. O que é, Gustavo? Não sabe, né? Não sei. Eu vou te mostrar, então. A o meu luzinha. tinha as luzinhas, cara, exato, as luzinhas aqui, ó. Tinha dos dois lados as luzinhas, que eu achava muito bom. E que pra quem tem filho pequeno, eu não canso de repetir isso, mas pra quem tem filho pequeno isso é muito útil, porque a gente chega de noite, abre a porta, ilumina e tu consegue ver tudo que tem pelo chão. Hoje no meu carro eu tenho que pegar o celular e ficar iluminando as coisas para encontrar brinquedo, bico, uma madeira, seja lá o que for, né? Bom, mas enfim, como a proposta desse carro ele era justamente ser pequeno por fora, mas muito bem aproveitado por dentro, a Volkswagen fez algumas coisas meio interessantes aqui no design dele. Por exemplo, o banco dele, ele tem um formato de C. Ele é um banco meio curvado assim para justamente a gente conseguir colocar as pernas bem aqui. O resultado disso é que eu tô com o banco regulado para mim, depois da coluna B, como eu sempre faço, né? E ainda assim tem bastante espaço para minhas pernas. Aqui tem mais ou menos uns 2 dedos do joelho até o banco, o que eu considero bem bom. E o espaço para a cabeça também, né? Deve ter o que aqui? Uns 2 dedos do teto. Então, bem com... Igual o 208, né? Ah, igualzinho, idêntico. Nossa. O que tu achou dos bancos, Gustavo? Cara, os bancos eles são muito bonitos, né? O tecido do banco, ele tem um tecido diferente, tudo. Agora o que me decepcionou foi um carro em 2018 não ter encosto de cabeça traseira e não ter cinto de 3 pontos. Pois é, né, Gustavo? Mas isso eu acho que infelizmente é uma coisa assim que, como o carro está saindo de linha, ou pelo menos é o que parece, e ainda não é obrigatório isso, a Volkswagen resolveu não investir nessas itens. Né? Eu acho que mostra a idade do projeto, né? Talvez. Mostra a idade do projeto. Mas mesmo assim, esse é um carro que ele é 2 estrelas aqui para trás, né? Ele no teste antigo, no protocolo antigo, aquele que não tem impacto lateral e não considera, por exemplo, ESP, controle de estabilidade, né, e tração, ele levou 4 estrelas para os ocupantes da frente e 2 para os ocupantes de trás. Talvez no teste novo ele ficasse com uma nota pior ainda, né? Até falando nisso, a versão Highline que saiu de linha, o CrossFox também, tinham esses controles eletrônicos. Essa daqui já não tem também, né? Não tem mais. Mas uma outra coisa legal aqui, por exemplo, Felipe, que eu achei que todos os ocupantes têm o
puta merda pra nós, o puta que pariu pra quem é de São Paulo, ou sei lá como é que é o outro nome disso aqui, né? E outra coisa, também tem um tecidinho nas portas, olha só. Normalmente aqui atrás o pessoal não coloca o tecido, né? Só coloca na frente. Aqui atrás também temos um tecidinho, além dos vidros elétricos, é claro. Isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção no Fox. O Fox sempre foi um carro bem completinho, além de ter um aproveitamento interno bem bom, né? Outra coisa que já não tem mais, mas os primeiros carros da linha tinham e eu achava muito interessante, era a modularidade desse banco. Ele, além de ser rebatível, ele andava para frente e para trás, para tu poder regular o espaço do porta-malas. Então tu conseguia aumentar um pouquinho para colocar mais coisas lá atrás. Depois isso acabou se perdendo, esse trilho já não existe mais, nem no meu já tinha, né? Mas tivemos daquela lá também que eu queria regular o banco e perdi os dedos também, né? Isso aí foi uma falha de projeto, porque infelizmente a alavanca aqui, ou melhor, o puxador que a Volkswagen colocou para levantar o banco, para ele dobrar, ele era meio mal projetado, né? Então se a pessoa puxasse com um dedo só, podia ficar com a ponta do dedo solta depois, né? Ele simplesmente atorava a ponta do dedo. Mas isso já foi resolvido. Vamos chamar o dono do carro aqui para ver como é que ficam 3 pessoas atrás? Vamos lá. Ô Lúcio, chega aí. O Lúcio tá lá com um guarda-chuva lá na rua. Vai pro lado, filho. O Lúcio é pequenininho, cara, não tem graça daí. Não se baseia. Cara, eu tô tranquilo aqui, como é que tá? Lateralmente nós estamos muito bem. Tamo bem, né? Estamos bem. Tranquilo. Pois é. Só que, tipo, o túnel é muito alto, né? Então os pés ficam pra cima, né? O túnel realmente é um pouquinho mais alto que o normal, mas assim, o que sempre me incomoda nos carros com entra 3 atrás é o espaço lateral. E realmente esse aqui foi bem aproveitado. Estamos bem. Cabem 3 adultos relativamente tranquilos, né? Tranquilos. Uma viagem curta, né? Obviamente. Cara, qual é o carro que tu faz bem com 5 pessoas uma viagem longa? Um SUV, né? Carro compacto não tem, né, Gustavo? Obviamente. Esse aproveitamento do espaço interno aqui do carro, ele traz algumas consequências, né? Então esse banco curvado, ele te deixa numa posição de dirigir um pouquinho estranha, um pouquinho diferente. Depois de um tempo tu te acostuma, posso dizer por experiência própria, mas no início foi meio esquisito, assim, porque tu anda mais sentado e o banco, assim, ele tem uma pegada atrás um pouquinho diferente, né? Eu tô sentindo agora aqui, como passageiro, tu fica meio diferente, parece uma poltrona, tu fica mais sentadinho, né? Mais levantado. Exato. Né? Mas é bom, não é ruim, só é realmente diferente. Apesar da Volkswagen ter tirado algumas coisas desse carro, uma das coisas que eu gosto muito que eles mantiveram é os vidros elétricos nas 4 portas e com o sistema de one touch para todas elas. Apesar das vezes ser um pouquinho meio difícil de controlar, isso é uma comodidade que muitas montadoras estão economizando, né? E falando em retirar algumas coisas, outra coisa que ele perdeu também, e isso não faz uma menor diferença para mim, é aquela luzinha de conveniência aqui no espelhinho. Então quando eu abria nos antigos, a luzinha acendia. Hoje já não tem mais. Mas sinceramente, pouco útil. Outra coisa que eu gosto também, que ele ainda tem, as luzinhas de leitura individuais aqui no centro. Que ajuda bastante quando tu quer procurar alguma coisa de noite, ou tu tá dirigindo e a tua mulher quer pegar alguma coisa que caiu no chão. Isso aqui não ofusca em nada o motorista, ela é super bem posicionada. A maior diferença entre a geração antiga e a geração nova do Fox é que eles mudaram muito o painel e realmente melhoraram muito o painel. O painel do carro é muito bonito, ele é ligado já com a nova linha dos painéis da Volkswagen, né? Então ele tem um cluster muito bacana, com a tela muito legal mesmo, com várias informações ali que o Felipe vai mostrar depois, né? E toda essa parte aqui do painel, inclusive, claro, obviamente com plásticos duros, como é para ser, mas com um design muito bacana, né? Inclusive ele mudou um pouquinho em relação à segunda geração quando saiu, que foi basicamente esses difusores de ar aqui. Eles não tinham esse formato tão quadradão, o formato eles era um pouquinho diferente. Mas o desenho geral do painel continua o mesmo, né? E uma das coisas boas que ele recebeu foi essa kit multimídia aqui com tela de 6,5, com espelhamento do celular via Android Auto, Apple CarPlay ou até o Mirror Link. E o que auxilia bastante também é a câmera de ré, né? Bem legal mesmo. Vamos botar aqui. Botar. Tá ali ela. E é uma câmera de resolução assim relativamente boa, né? Não é, lógico, perfeita, mas ela é muito boa pro que o carro oferece. Sensorzinho de estacionamento, né? Isso. Uma das coisas que deixa o Gustavo indignado sempre, né? E ele tem esquecido de falar, é o famoso botão do Gol, que saiu no Gol 98, é isso, Gustavo? Isso. Pois é.
A Volkswagen resolveu adotar esse botão aqui para todos os carros. E outra coisa que também estão usando bastante é esse volante, que veio com o Golf e agora está sendo usado em praticamente toda a linha. O que eu acho bem bom, porque é um volante de uma pegada muito boa. Isso aqui tem acabamento em couro, tem os comandos do multimídia aqui, também tem os comandos do computador de bordo. Então assim, é bem legal que eles usem esse volante bem melhor que o meu, né? O ar-condicionado dele é um ar-condicionado comum, é um ar-condicionado analógico, mas ele funciona super bem, ele gela bem, né? Mas vocês não vão acreditar o que mais me deixou decepcionado que a Volkswagen tirou desse carro. É a coisa mais besta que existe. Sabe o que é, Gustavo? Sei. O quê? A caixinha embaixo do banco. Pois é. O Fox ele tinha, e veio com uma grande novidade, uma caixinha aqui embaixo, ó, que servia para guardar coisas, guardar tralhas. Essa caixinha eu achava muito útil. E tiraram por redução de custo. Faz falta. Pra mim faz. Cara, uma coisa muito legal que todos os carros com câmbio automático deveriam ter e não tem, e esse carro é um câmbio manual e tem piloto automático, controle de cruzeiro. Esse carro tem. Tem? Tem, aqui. Aqui, ó. Controle de cruzeiro no câmbio manual, excelente. Que legal, hein, cara? Pouquíssimos dessa categoria, era ele e o Agile, né? Exatamente. O meu nem tinha isso. Mas ao contrário dos lançamentos atuais, que é o Polo e o Virtus da Volkswagen, que vieram com os espelhinhos manuais, e que eu já falei aí que eu sinceramente não vejo tanta importância nisso, esse aqui manteve a regulagem dos espelhos elétricos aqui na porta. E uma coisa que eles acrescentaram, que eu acho bem legal mesmo, segura a câmera aí, Gustavo, é o tilt down. Então quando tu engata ré, o espelhinho ele se ajusta para melhorar a visualização do motorista aqui do cordão de calçada. Outra coisa bem interessante que ele ganhou com o passar dos anos e eles mantiveram, eu acho isso genial. Genial não, né? Mas assim, bem importante. A regulagem de altura e profundidade do volante. Cara, esse ajuste, ele simplesmente deveria vir em todos os carros também. Porque isso é até uma questão de conforto e segurança das pessoas. Porque tu não fica com os braços muito esticados ou muito recuados. E uma das coisas que eu reclamava no meu carro é que a distância dos pedais e do volante é que assim não era muito boa pra mim. Então agora que tem essa regulagem de profundidade, pô, resolveu metade dos meus problemas. E tem regulagem do banco também? Tem regulagem do banco. Então já tinha regulagem de altura aqui. Vamos subir aqui que eu já botei no mais baixo, ó. Então ajustes tem um monte. Show. E falando em ajuste, esse carro tem uma coisa que eu gosto muito, que é o ajuste do banco aqui, ó, com o milimétrico. Com o milimétrico, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Ainda mantiveram isso. Isso é muito bom, né, cara? 1 milímetro aqui, então a gente consegue ter um controle mais preciso da posição que tu quer. Consegue ter um controle mais preciso da posição que tu quer deixar o banco, né? Não é só aquela alavanquinha que desce e sobe, né? Infelizmente as versões que tinham controle de estabilidade eletrônico e o assistente de partida em rampa não estão mais disponíveis, mas esse carro aqui ele tem, obviamente, os airbags duplos para o motorista e passageiro, que são obrigatórios por lei, e também os freios ABS. Inclusive o ABS desse carro ele resolveu um problema muito sério que o meu tinha. O meu, quando eu freava, ele simplesmente travava as rodas dianteiras e as traseiras às vezes nem acionavam direito, né? Com o ABS ele reduziu bastante o tempo de parada dele. Então, uma outra coisa que ele perdeu também, né, como ele perdeu o motor 1.616 por causa da concorrência com o Polo, foi o câmbio de 6 marchas, né? Infelizmente ele não tem mais a opção de 6 marchas aqui. Mas ele continua com aquele câmbio que, cara, que os engates maravilhoso, né? Perfeito. O melhor engate do mundo, eu acho, né? Exato. O dinheiro só tem um pouquinho. Eu queria comprar um carrinho. O meu dinheiro é pouquinho. Eu cansei de ser pobre. E aí, tá cansado de ser pobre? Então inscreva-se no canal Contabilidade TV. Aprenda sobre educação financeira e realize finalmente o sonho de comprar aquele carrão. Mas tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.